Muito bem, essa rádio tem o seu jeito, tem a sua maneira. Um grande abraço para você ligadinho, ouvindo a gente, pessoal, no Facebook, tá ali mesmo, tá ouvindo, tá vendo a nossa live. Hoje é dia da internet, tá aqueles pepino total, né? Hoje é dia. Eita coisa de louco, hein? Um abraço pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar ligadinho, ouvindo a gente, curtindo o programa. E eu tô recebendo aqui o Erasmo Braga, ele é presidente do Sinteg aqui de Deodápolis. E ontem esteve em Campo Grande, tiveram lá uma audiência pública aberta, está aqui o secretário também, aliás, o tesoureiro Emerson Santos, está com a gente aqui, e teve uma audiência pública ontem em Campo Grande. Boa tarde, o Erasmo, tudo bem? Boa tarde, Reginaldo Ferreira, boa tarde aos ouvintes da Vida Nova FM, a todos os colegas que estão nos assistindo, boa tarde também ao companheiro Emerson, que está aqui acompanhando para dar um respaldo, está ajudando a gente a fazer os esclarecimentos das nossas mobilizações referente à pauta dos servidores administrativos da educação. Emerson, deixa eu falar boa tarde também para ele. Boa tarde, Emerson, tudo bem? Boa tarde, Reginaldo. Chega bem pertinho, hein? Tudo bem, Emerson? Tudo Seja bem. bem-vindo também. Obrigado, Tá Reginaldo. Ô, Erasmo, como é que foi essa audiência pública que aconteceu lá em Dourados ontem? Você estava lá, mandou as fotos pra gente, falou que estava tendo audiência sobre essa grande, vamos dizer assim, essa grande montagem que o governo fez para poder anunciar 3,04% de disponibilidade real de aumento ao funcionalismo estadual da educação. Exatamente, Reginaldo, foi uma contraproposta que o governo teve de uma longa negociação que já vem se arrastando aí entre a federação, que são os nossos representantes, e mais o sindicato parceiro, neste momento, que é o sindicato do Sinfai, onde tem uma demanda grande, uma grande pauta de reivindicação dos servidores administrativos. E ficou pendente desde o ano passado para ser resolvido durante esse ano. E na última audiência que o governo fez com a nossa federação, ele foi irredutível nas nossas reivindicações, que é a incorporação do abono de R$200, que permanece desde 2016. 2016. E vem sendo prorrogado, e a proposta dele é prorrogar por mais um ano. E nesse intervalo, somente um reajuste em 2017 de 2,94%, atrasado por 4 meses, que a data base do administrativo é no mês de maio, e ele só deu reajuste no mês de outubro. E por último, ele bateu o martelo que não incorporaria o abono esse ano, que ficaria a incorporação garantida por lei, ele faria esse compromisso mais para o ano que vem, e um reajuste de 3,04% por validade de mais 12 meses. A alegação do governo é que ultrapassaria o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, que é de 45,5% nesse ano, né? E hoje já está em 48,98%. É real isso? É verdadeiro esse índice que foi passado pelo governo? Essa alegação do governo justamente para o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e também da PEC, que foi aprovada de limitação do teto dos gastos, as quais os sindicatos muito lutaram para que essa PEC não fosse aprovada, porque ela engessa o orçamento das administrações. Mas ocorre que essa categoria de administrativos, o problema dela não é desse último ano, o problema dela não é do presente, é um problema que vem se arrastando aí. Desde o passado. Desde o passado, desde muito tempo. A federação, no intuito de aprovar uma política salarial que realmente venha compensar para o servidor administrativo da educação, que está encaixado na menor salário de administrativos do Estado. Quer dizer, as outras categorias de administrativos desempenham a mesma função, têm a mesma exigência de escolaridade para ter acesso ao cargo, porém, eles têm uma tabela mais vantajosa. E a federação, juntamente com a categoria, luta e reivindica a equiparação dos nossos servidores administrativos com essa tabela. Então, essa negociação não é de agora. Pode dizer. Sobre essa questão que você levanta agora, Reginaldo, é muito importante e é bom que se esclareça. Sim, por isso que a gente quer fazer isso para ter um esclarecimento correto do que o governo está dizendo. Sim. E o que é real, realmente vivido pelo funcionalismo. Então vamos lá. O governo usa do argumento da lei de responsabilidade fiscal quanto à questão do limite prudencial. É fato que existe a lei, existe o limite prudencial que tem que ser observado pelo governo. Acontece que o governo não diz
porque ele precisa de manter a narrativa dele de que não pode, o que o governo não nos diz, mas a gente sabe, enquanto dirigente sindical, é que a observação da lei de responsabilidade fiscal quanto ao limite prudencial, a mesma lei diz que ela tem que ser revista de 4 em 4 meses, quadrimestralmente. O governo usa dados de dezembro de 2017. E aí ele pega dados de dezembro de 2017 e faz as contas e diz assim, não posso dar porque estoura o limite da lei de responsabilidade fiscal quanto à questão do limite prudencial. Acontece que, neste mês, a lei diz que tem que ser refeitos os cálculos. E refazendo os cálculos do limite prudencial, cabe o aumento que nós estamos pedindo. E aí ele não diz porque ele precisa manter o discurso de que não dá. Mas a gente sabe que dá, já fizemos as contas, e então nós estamos dentro da lei. Bom, nós estamos dentro do limite prudencial, ele só precisa fazer as contas e adequar à lei, que agora em abril o limite prudencial é outro que cabe o nosso aumento. O secretário adjunto, né, da administração do Estado, o Ed Viegas, ele considerou aí, ele falou que a categoria dos professores teve um reajuste de 52%. É real isso? É verdadeiro? Porque 52% é que não podem incorporar o abono neste ano. O governo não pode fazer incorporação neste ano, só a partir de 2019. Esse 52% é real mesmo? A gente não sabe de que conta que ele está fazendo a partir de quando, né? Então, porque esse é um problema. Ele fala que deu aumento, que o governo dele deu aumento de 52%. Então, ó, o secretário adjunto informou que a categoria dos professores teve reajuste, eu estou lendo a matéria, Sim, tá? sim. De 52% e que os profissionais sabem que não podem incorporar o abono neste ano. Segundo ele, a folha de pagamento dos servidores ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 45,5%, estando hoje em 48,98% e sem a Receita ter acompanhado essa evolução. Eu peço permissão para o Erasmo, só rapidamente, aí o Erasmo já conclui. O que o governo faz mais uma vez, Reginaldo, é misturar alhos com bugalhos e confundir para não explicar. Ora, o aumento seja de 52, de 100, de 1 ou de 2, que a gente não vai entrar no mérito dessa questão, porque ele não disse que período que foi dado isso, se ele está juntando o governo dele com o governo dos outros. O período que você fala não é neste ano. O período é um longo prazo. Ora, por exemplo, o nosso amigo Erasmo acabou de citar que desde 2016 que não tem aí. Em outubro teve 2,94%. Mas é isso que eu estou acabando de dizer. O governo mistura alhos com bugalhos para confundir e não explicar. Veja bem, nós, apesar de sermos uma categoria educação, na questão salarial, são díspares, nós somos diferentes em relação ao administrativo. Ele jogou a questão do professor, que em nada tem a ver com o administrativo, que é o que nós estamos discutindo agora. Que justamente o problema é o aumento do administrativo educacional das escolas. Exatamente. O professor tem em lei respaldado os aumentos todo outubro de cada ano e janeiro, que é a revisão do piso e tudo mais. O professor tem isso já guardado em lei desde o governo André Pitinelli. E que o governo atual vem cumprindo o que está estabelecido em lei, né? Mas é professor. O que nós estamos discutindo nesse exato momento é a política salarial de administrativo, que até então, vencendo o mandato dele esse ano, nós estamos com a política de abono de R$200, que foi dada em 2016 e vem sendo prorrogada ao longo dos anos. E o ano passado foi dado alguma coisa que representava a inflação. 2,94 dada a inflação, isso não aumenta de salário, isso é reposição de perdas. E esse ano ele propõe praticamente de novo as perdas de inflação. Então qual é o aumento real que o governo Azambuja dá para a categoria do administrativo de Mato Grosso do Sul? R$200 de abono em 2016, que é protelado ao longo desses anos. Então é isso que ele ofereceu para a categoria ao longo desses 4 anos que ele teve aí. Agora, no discurso, ele coloca a despesa com a educação em geral, coloca o salário do professor para tentar justificar o administrativo. O que ele está tentando fazer com o administrativo agora, que é zerar praticamente. Deu para entender. E esses três, o presidente Erasmo, esse 3,04% proposto pelo governo não agrada a categoria. Não agrada a categoria porque é apenas a reposição de dos últimos 12 meses baseado pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, mas pendente, mesmo com esse reajuste que o governo está propondo agora, que a categoria não aceita por causa do percentual que é muito baixo, e fica pendente essa questão da incorporação do abono
e da equiparação de tabela com as outras categorias. Nós não entendemos, tá? Porque nós vamos para 36 meses com pagamento precário, que é abono de R$200 para poder complementar salário, que a tabela do administrativo ser diferente de outra tabela equivalente dentro do mesmo estado. Para você ter uma ideia, o nosso piso hoje do salário mais baixo do administrativo é de R$ 828,93, né? Abaixo do salário mínimo. É complementado com o abono. Certo. Na categoria dos técnicos de assistentes organizacionais, é R$1.000, R$1.030, e ainda tem mais os R$200 de abono. Nós queremos essa equiparação. É a mesma coisa você falar que um homem e uma mulher desempenham a mesma função e o homem tem que ganhar mais ou receber mais porque ele é homem. Nós fazemos essa mesma comparação. Por quê? O ingresso no cargo é o mesmo. A escolaridade exigida é a mesma. É a mesma. E o pagamento é diferenciado. Por que dessa desvantagem? É verdade. Mas o que sobrou, o que ainda pode ser resolvido, que está nesse impasse todo de mobilização e ameaça de greve, a paralisação que nós tivemos ontem do administrativo, a audiência pública, é por conta da incorporação do abono. O que nós temos pendente, que pode ser resolvido ainda nesse ano, é a incorporação do abono. E o governo, a federação chegou a propor parcelar em 2 vezes. Em outubro, incorpora 50% desse abono de R$100 e ele deixa garantido em lei para incorporar os outros R$100, que é 50%, em abril do ano que vem. Mas o governador só se dispôs a deixar garantido em lei, mas para aprovar somente em abril do ano que vem, em uma parcela só. E esse ano não ocorrer nada de incorporação. Esse que é o grande impasse entre categoria e governo que pode desencadear numa greve. Tá. A adesão a esse grande movimento aí, ela, como você disse, é da administração, né, da educação. Ela não inclui os professores, não inclui outras categorias no meio. Mas essa adesão por parte de Deodápolis está sendo imensa, em porcentagem, quantos por cento mais ou menos? Dentro de Deodápolis. Com a insatisfação que a categoria tem, e eles têm, mesmo sendo categorias diferenciadas em considerações de tabelas salariais, que esse reajuste de mais de 50% que o Edio publicou justamente para confundir, igual o colega falou aqui, ela é ao longo do mandato do Azambuja, até porque esse ano nós não tivemos reajuste de professor. Mas os professores entendem a situação precária dos administrativos, que não estão tendo o básico, o mínimo de dignidade para poder manter suas casas, suas famílias, e trabalhando muitos e sobrecarregado. Então, nesse caso aí, foi proposto a audiência pública, por toda essa defasagem, para terça-feira. Foi proposto a paralisação, tanto de professores como administrativos. Em alguns municípios, os professores foram solidários e resolveram parar com os administrativos. Em outros municípios, somente os administrativos pararam. Mas o governo veio com uma contraproposta. Chamou a FETEMS, a nossa federação, quando soube que ia ter essa manifestação em frente à Secretaria de Educação, em frente à governadoria. Dizendo, isso ontem? Isso foi antes de ontem, seria para ontem. Tá. Em frente à governadoria, o governo chamou e propôs e acertou com a FETEMS, entrou no entendimento de fazer essa reivindicação da FETEMS, que é implantar 50% em outubro e deixar assegurado em lei para implantar os outros 50% em abril do ano que vem. Ocorre que até foi pedido para a federação pediu para que os professores dessem aula sem os administrativos para saber a falta que os administrativos fazem na escola, porque cria-se uma dificuldade quando os administrativos não dão esse apoio operacional para que as escolas tenham condições de funcionar, e fomos com a esperança de pelo menos ser atendida e debatida essa proposta da FETEMS. Só que o Edio veio com uma proposta do governo totalmente diferente da que tinha sido acertado na audiência entre governo e federação. E o governo caiu fora de incorporar 50% esse ano e 50% no ano que vem, e se dispôs a apenas deixar assegurado de lei para implementar os 100% no ano que vem, que ninguém sabe se vai ser o governo, vai ser reeleito, ou se ele vai deixar para outro governo, e cria-se uma insegurança para a categoria. Aí, se for reeleito um outro governo, corre-se o risco de ter uma outra conversa, um outro papo, e realmente não sair esse aumento. Isso. Esse é abono. E com esse posicionamento do governo, nós fizemos uma assembleia após a audiência pública. Essa audiência pública, é bom a gente ressaltar, que foi proposta pelo deputado Amarildo Cruz, apoiada de corpo e alma pelo deputado João Grandão,
Cabomi e Pedro Kemp. São os únicos que nós podemos estar contando. Os outros não têm dado esse apoio para a categoria e estão dispostos a votar o projeto do governo. Mediante essa negativa e essa guinada que o governo deu de vir com a proposta diferente do que foi combinado na audiência, fizemos a assembleia lá na Assembleia Legislativa mesmo da categoria e foi encaminhado para a gente fazer a assembleia nos municípios, cada município do estado. Tomou uma decisão. Tomou uma decisão, ver se mantém a proposta da FETEMS, porque nem a proposta da FETEMS ela foi aceita ainda, que se parcelar em 2 vezes, 50% esse ano do abono e 50% o ano que vem. Se aceita a proposta da FETEMS, se aceita ou rejeita a proposta do governo, ou se quer a incorporação do abono já. E mediante essas negativas, a gente está sentindo que a categoria, principalmente os que estão na base, eles querem desencadear uma greve. E desencadeando uma greve, que são administrativos, não são os professores, nesse caso em todos os municípios, que entrarão. Certo. Mas, porém, os administrativos, apesar de não ter o contato direto com o ensino-aprendizagem do aluno dentro da sala de aula, eles são da merenda, eles são da limpeza, eles são da recepção e portaria, eles são da expensão que cuida dos alunos quando estão fora da sala de aula. Eles são da Secretaria da Escrituração, que tem a responsabilidade de guardar e fornecer todos os dados de todas as pessoas que estudaram e passaram para as escolas. Então, sem o apoio operacional dessa categoria, a escola não tem como funcionar mais do que um dia. No segundo dia, os professores, os diretores não vão conseguir desempenhar as funções dentro da sala de aula com o aluno e, consequentemente São obrigados. As aulas irão parar e vai ser como uma greve de professores administrativos, uma greve geral. Esse é o posicionamento que está se encaminhando. Nesse exato momento, continua funcionando tudo normal ainda. Ainda está funcionando, porque nós dependemos da deliberação amanhã nos municípios e sexta-feira nós vamos fazer a deliberação geral do Estado. E o sentimento que a gente teve, a sensação que teve ontem durante a audiência pública, é que os administrativos estão bem dispostos a pararem as suas funções para poder ser enxergado, porque o governo tem protelado, tem enrolado essa categoria e não tem atendido o mínimo sequer, porque uma incorporação do abono não seria grande sacrifício para o governo, mas pelo menos asseguraria a questão da valorização do administrativo.